Inicialmente, vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer por esta oportunidade que nos coloca nesta noite, de podermos nos inteirar e conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, dos caminhos, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida espiritual cheia de realizações. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a nos fortalecer nesta noite. Que assim seja. Deison. Bom, vamos lá. Uma excelente noite a todos. Então, vamos lá. Olha, nós estamos entrando no módulo 43 do estudo. É uma vez por mês que ocorre o estudo de Espiritismo e Ciência. Nós temos aqui como alguns princípios, focar principalmente na qualidade, tomar cuidado com a quantidade, que a gente tem uma tendência. Disciplina no horário, não pode passar das 9h30, geralmente surgem algumas polêmicas, mas fiquem à vontade, viu? É importantíssimo, item 3, ter vários pontos de vista, a hora que a gente abriu para a discussão, é muito importante. Eu sou apenas um facilitador, estou aprendendo também, e muitas vezes a gente aprende com vocês, pensando aqui nessa egrégora, a gente acaba captando, além da ajuda que vem de cima, né? As inspirações. E, logicamente, um de cada vez deverá se pronunciar. As diferenças de opiniões deverão ser respeitadíssimas, deverão ser respeitadas. Bom, as diferenças não são defeitos. Este slide, essa foto, eu gosto muito, é uma avó protegendo a netinha. Aqui fica a nossa homenagem para o Allan Kardec. Graças a ele, nós conseguimos ter uma visão mais ampla do todo, podemos dizer, até, logicamente, ampliar as nossas consciências. Eu costumo dizer, o que seria da minha pessoa sem o estudo do kardecismo, Allan Kardec? Nossa homenagem também ao João Berbel, que é esse moço à direita, trabalha com eletricidade em Franca, é amigo de alguns amigos, e o doutor Ismael Alonso, que é o médico que ele recebe. Eles recebem lá em Franca, pelo menos era assim antes da pandemia, por volta de 4.000 pessoas no atendimento médico. É um trabalho assim fora do comum. E está a nossa homenagem aí ao Galileu Galilei, que ditou para a psicofonia do João Berbel, lá em Franca, o texto do livro Espiritosfera. Esse livro, essa psicofonia, é interessante. Vamos falar um pouquinho do Galileu Galilei. Ele foi um astrônomo, físico e engenheiro, e às vezes descrito como um polímata, que é um indivíduo que estuda ou conhece muitas ciências. Isso era muito comum aí no passadão. Hoje tem muitos estímulos, distrações, e as pessoas estão perdendo muito tempo nesta reencarnação, com coisas que não agregam valor. Lógico que tem ali eventos nas mídias, na televisão, em todo lugar, tem eventos que contribuem, que agregam valor, mas uma boa parte não. Então, temos que... Por isso que eu admiro quando a gente olha para esse pessoal, o quanto eles contribuíram, foram enviados. E Galileu Galilei frequentemente é referenciado como pai da astronomia observacional, inclusive pai da física moderna. Ele nasceu em Pisa, no século XVI, especificamente em 1564, e posso dizer que ele desencarnou, porque ele contribuiu muito, diferente de morrer, né? Quem desencarna já tem uma determinada consciência, acredito eu. Ele desencarnou em 1642, em Arceta, na Itália. Ele nasceu em Pisa. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo de proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito? É nós conseguirmos colocar algo em prática. Nós somos aí cheios de teorias. Nós temos que colocar algo em prática. A doutrina verdadeira espírita é aquela que você coloca em prática o amor e a caridade, pelo menos.
Eu falo pelo menos, mas que é tudo, né? Vamos lá. E aí, eu sempre gosto de trazer este sinaleiro, é uma sugestão, antes de dormir, eu tenho o hábito, eu tenho o hábito de fazer essas analogias. Lógico, o sinaleiro é só um lembrete, né? Vermelho, o que significa o vermelho? É aquilo que eu tenho que parar de fazer, está tomando tempo, o tempo é a substância da vida. Nós temos que respeitar mais, que eu chamo ser amigo do tempo. Não está mais agregando valor. Por que eu tenho que ficar gastando energia com coisas, discussões que não levam a nada, aquelas coisas todas? Você sabe muito bem, né? O que não agrega valor. Nós temos que ser útil, né? O amarelo. O que eu devo ficar esperto, atento. Lembra lá, Jesus? Marcos, está em Marcos. Jesus comentou: olhar é para desconfiar, tudo bem? Aí, vigiar, que é um termo militar, você ficar esperto, olha, atento, vigiando, é um termo militar, significa que não é para poucos, não é para amador, aqui estamos numa guerra, é uma linguagem militar, e orar. Então, olhar, vigiar e orar. E o amarelo é para a gente ficar aqui, que eu tenho que ficar atento. O que está por trás disso? Por que ocorreu isso? Por que ocorreu esse impedimento? Eu tinha que, no evento, ocorreu uma série de impedimentos para não ir. Não estou aqui querendo trazer as ideias do Jung, sincronicidade Jung, da psicologia, mas a gente tem que ficar esperto. Tudo é comunicação. Nós estamos aqui no meio da comunicação. Ondas eletromagnéticas, pessoas pensando em nós, enfim, anjos da guarda, podemos usar esse termo, guia, aí entra toda a estrutura que nos acompanha. Então, nós temos que ficar esperto, fazer um balanço do dia, como o Santo Agostinho dizia. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que eu não fazia? E que vai melhorar, uma melhoria, por exemplo, um procedimento, um novo hábito, e aí vai, é por aí. Então, a minha sugestão, no final desse estudo, vocês darem uma refletida, procurar anotar, e muitas vezes as boas ideias vêm no dia seguinte. Né? Bom, mas vamos lá para o livro. No livro Espiritosfera, nesse estágio que nós estamos, surge a pergunta: o que poderia ser detalhado sobre os mecanismos, sobre os processos técnicos, usou o termo técnicos, da pré-reencarnação, antes da reencarnação. Tudo que é feito, os processos, dos fatores, desde os fatores de restrições do corpo espiritual, bem como o linguajar está no livro, tá? Do equacionamento, porque você tem que alinhar tudo isso com as características biológicas do reencarnante. Tudo bem? Olha, ele pergunta o que poderia ser detalhado, falar aqui nesse texto, sobre os processos da pré-reencarnação, considerando todos os riscos que ocorrem. Então, tem um planejamento, e principalmente essas características biológicas do bebê que está para nascer, do reencarnante. Nós já fizemos aí uma média de 170 reencarnações, segundo psicografias mais recentes. Então, nós temos aí uma média de 170 reencarnações. Fomos 170 vezes reencarnantes. E aí começa a resposta. É um assunto que possivelmente nós já devoramos, mas lembram, quando a gente traz um novo vocabulário sobre as mesmas coisas, a gente se aproxima da verdade. Então vamos lá, olha o que ele fala. A reencarnação é princípio-chave, eu vou repetir, princípio-chave da vida humana na Terra. Olha que eu li isso e reli, eu fiquei pensando, eu tenho que escrever em algum lugar, porque no meio de todas essas mudanças grandes, a gente esquece que nós somos eternos, que nós estamos aqui numa reencarnação. A gente acaba se bitolando, a gente acaba esquecendo disso. Tem que estar escrito. E a partir do momento que isso está escrito, você começa a dar menos importância para as coisas que você dava muita importância. É importante estar escrito. Eu sei que toda semana a gente está no meio espírita, mas tem que estar escrito em algum lugar. E aí, olha, comentários, tudo bem, olha, do Galileu Galilei. E aí reconhece o homem, quando eu falo homem, o ser humano, tudo bem? Pela aparência,
do seu estado reencarnatório, aparência, sob as leis civis e jurídicas que o envolvem. Tudo bem? Olha, portanto, lembra que dê a César o que é de César. Em resumo, você cai em determinados países e você está sendo ali, de alguma forma, você está aprendendo, se curando, se libertando, e essas reações vão ficando, logicamente, no perispírito. E ali, olha, quando você tem muitos débitos, brincou com os 10 mandamentos, roubou, matou, aquela coisa toda, né? Falsos testemunhos, mentira, aquela coisa toda. Isso fica no seu envoltório, que é o perispírito. Então, isso tudo é visto e é contemplado. Dá para imaginar um planejamento nessa pré-reencarnação, nessa preparação. Entretanto, está lá no livro, o espírito que está ali para reencarnar, ele irradia sobre aí as várias situações, manifestações energéticas. Então, você capta, são energias, frequências baixas, geralmente, ou frequências altas, ali seria se a pessoa é evoluída ou não, e tem a ver com o tal do pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem continuamente. Eu falo tem a ver porque a gente comenta sempre isso, né? Essa disciplina, essa de ser contínuo no pensar no bem. Eu gosto muito da ideia, vou até anotar aqui a ideia do contínuo, da continuidade, o mundo absoluto. Nós estamos caminhando devagarinho para isso. A regeneração já vai dar os primeiros passos, né? Que é pensar no bem continuamente. Você tem que estar ali de olho em si, né? Falar no bem, enfim, tomar muito cuidado, né? O dedinho está ficando muito rápido no WhatsApp, no Face, de repente você posta, me arrependi. Você vai lá e apaga. O dedinho está muito rápido, hein? Eu falo, o dedinho, vocês sabem muito bem, isso aí pode ser aí uma influência, pode ser uma precipitação sua, tem que ter um autocontrole. O pensamento acelerado deixa o dedo acelerado. Aí você posta fofocas, mentiras, tem que tomar muito cuidado hoje em dia, tem muita coisa falsa no meio, muita mentira, muita enganação. Estava previsto no Apocalipse, não? Estava previsto tudo isso. Mas vamos lá. Então, olha, ele destaca aqui, a partir daqui no livro, a fila de reencarnação, a fila da reencarnação, a fila é muito grande. Tem muita gente querendo entrar, muita gente querendo se libertar, se curar, aprender, e que desperdiçaram vidas. E ali, lógico, puxa, me arrependi, me manda de volta, entra na fila, irmão. Pô, mas poxa vida, cara, eu vacilei, eu perdi muito tempo, cara. Eu deixei mais de 10 anos da minha vida assistindo jogo de futebol, que eu não sou, vale a pena descansar, tudo bem, mas não pode. Tem gente que está ficando aí o dia inteiro assistindo futebol, de madrugada. Você tem que ter o teu lazer. Por favor, não estou aqui querendo dar uma de radical, não é isso. Mas deixar 9 anos da vida num trânsito em São Paulo, você não aproveitar aquele momento de trânsito, 9 anos da vida, mais 10 anos perdendo tempo com mídias sociais, coisas. Aí é vidinha, né? A vida é vidinha, o cara pela metade, viveu pela metade. Mas, e se tem muito medo para agir, né? O medo gera paralisia. Portanto, o camarada desperdiça muita vida, muita vida. E depois ele vai lá, ele quer voltar. E aí vocês conhecem a história, né? Então, de repente, nós aí, um tempo atrás, hoje nós já estamos, pelo menos teoricamente, mais espertos. E no mundo espiritual, olha que interessante, eles instalam laboratórios trabalhando no sentido, olha bem, laboratórios no sentido de aperfeiçoar o espírito e prepará-lo nesse processo que antecede a reencarnação. Laboratórios fazem lembrar pesquisa, desenvolvimento, e, para mim, lembram melhorias contínuas, porque a lei do progresso não é só aqui, é em todo o universo. Então, esses laboratórios, vamos supor que eu passei aí na última reencarnação, passei por esse laboratório. Ao voltar agora, eu falo, vocês mudaram tudo. Lógico que eles mudam tudo, novos equipamentos, novos eu vou dizer aqui, conjuntos de atividades interdependentes, eles mudam o processo, que eu estou querendo dizer.
E de repente fala, pô, mas esse laboratório mudou muito, né? Portanto, são melhorias. E muitas equipes trabalham nesse setor, supervisionando o cumprimento das leis, são regras reencarnatórias. Não é como aqui no Brasil, aqui entre nós, que falta disciplina, tem leis que não são cumpridas. Aí vocês conhecem como que é o mundo latino. Eu falo latino porque em alguns países as coisas funcionam, norte da Europa, por exemplo. Mas, enfim, lá eles ficam se ficam supervisionando que existe desconfiança. Ficam supervisionando o cumprimento das leis reencarnatórias. Teve uma época na Europa que os jornais ficavam dispostos, ninguém cobrava ali o ticket no trem, no trolleybus, no metrô, ninguém cobrava, era tudo. Existia na cultura da confiança. Aí derrubaram o Muro de Berlim, aquela turminha, tadinhos, né, que eles ficaram ali à margem, vieram e aí bagunçaram. Aí entrou supervisão, entrou tudo, fiscalização, desconfiança, roubos. Você vê que era tudo questão de educação, de regras, de leis funcionando. Então, tem que ter ali uma supervisão bem firme, tá? E vejam bem, e cheio de exigências, considerando ali a circunstância do reencarnante. Eles consideram aí, olha, é interessante, eles consideram aí a cultura de cada país. Eles consideram, eles levam muito em conta e respeitam. Eles respeitam a cultura de cada país. Está aí uma foto do laboratório e, portanto, é uma administração, por exemplo, vou pegar aqui uma cultura, certa vez um americano, ele piscou num país asiático, eu não me lembro se foi na Indonésia, Singapura, enfim, me fez lembrar, mas não lembro qual era o país. E com isso, ele foi preso e o castigo eram mais de 25 chibatadas. E aí os Estados Unidos interferiram, a diplomacia americana, você vê que é a cultura americana, interferiram e conseguiram reduzir, se eu não me engano, eu estou trazendo números aqui aproximados, hein, para 6 ou 7 chibatadas em praça pública, o pessoal vai assistir, é um negócio constrangedor, e é uma espécie de uma varinha que dá uma chibatada, né? Mas é uma varinha muito fina. Não sei se vocês me entendem, aquela varinha de pescar muito fina e que dá e fica a marca. Ah, ali ninguém picha. Ali ninguém picha. Portanto, existe a cultura daquele país e a cultura dos Estados Unidos. De lá, você vê a diplomacia, Estados Unidos com toda a potência na época, isso aí já tem um bom tempo atrás. Agora, aqui no Brasil, não. Se tiver algum brasileiro, não tem todo esse empenho. É interessante, viu? Mas cada país tem a sua cultura. E eles consideram tudo isso, a tua última experiência. Portanto, é uma análise completa. E administram também, nesse laboratório, administram as possibilidades e limitações desse camarada que vai reencarnar. Então, ocorre de espíritos ficarem por mais de 50 anos dentro desse laboratório, aguardando uma situação favorável, sendo preparado para que possam, de alguma forma, adquirir condições para reencarnar. Realmente são espíritos complexos, mas todos nós temos as nossas complexidades, não é verdade? E aí, o processo reencarnatório não é um processo tão fácil quanto nós podemos aqui estar imaginando, como aqui na Terra a gente tem ali uma determinada visão. Olha, o espírito vem, entra e já nasce como bebê. Não é bem assim, não. Tem um planejamento muito bem feito, inclusive um processo, pessoas que nós vamos encontrar nesse meio, foge do nosso controle. Eu gosto de comparar, isso que eu vou falar é muito importante. Eu vejo que muitas vezes eu estou trabalhando home office em casa
E tem um cachorrinho da minha filha, ele fica olhando, mexendo no computador. Eu fico olhando para ele e falei, o que será que ele está pensando? Por mais que o cachorro está evoluindo, ele olha eu mexendo no computador. É da mesma forma, a hora que nós olhamos essa parte científica da coisa, fala, meu Deus, foge um pouquinho das nossas compreensões. Né? Qual é a ciência que está por trás? Que metodologia eles usam, equipamentos nesse laboratório espiritual. Portanto, não é só morrer e imediatamente reencarnar. Tá? Tem todo um projeto. Lógico que espíritos mais evoluídos reencarnam, aí depende, cada caso é um caso. Eu estou lembrando daquele menino Cade, lá da Flórida, que ele reencarnou em 2004. E ele já na tenridade, uma idade já com 2 anos, demonstrando, ele tinha um olhar de uma pessoa adulta, uma observação, e já com 3 anos, andando super bem, trazendo falas que não era normal numa criança de 3 anos, e ele acorda uma madrugada e fala, mãe, vira para a mãe dele, ele acordou gritando, né? A mãe socorreu, ele vira para a mãe e fala, mãe, eu lembrei de como eu morri na última vida. Isso está aí no YouTube, tem casos aí, são vários casos no mundo todo. Né? Ele falou, eu relembrei, do meu escritório onde eu trabalhava, eu enxergava a Estátua da Liberdade. Olha que interessante. Eu enxergava a Estátua da Liberdade, eu sei que algo chocou no prédio, um avião, e esse menino já tinha fobia de avião, nesta vida, com 3 anos, se era em 2004, hoje ele deve estar aí com seus 20 e poucos anos, a questão de somar aí. E ele tinha já, desde os 3 anos, não podia nem pensar em avião. E ele disse que ele saiu, desacoplou, ele usou esse termo, desacoplou do corpo dele e ele viu o corpo físico dele caindo e sendo soterrado pelos escombros. Ele comenta isso, está aí em entrevistas, tem que dar uma procurada no YouTube, mas eu me lembro desse rapaz. Portanto, ele reencarnou rapidamente. Sabemos ali a meritocracia, enfim, o que ele planejou em vida anterior e cumpriu, né, de estar ali naquele edifício World Trade Center, foi em 11 de setembro de 2001. Portanto, cada caso é um caso. Tem aí espírito que fica milhares de anos aí parado numa fixação mental. Eu falo milhares, vários anos aí, até que vem um socorro num dado momento, de acordo com os desígnios de Deus. Portanto, não é só morrer e imediatamente reencarnar. O importante é a gente captar que é necessário um preparo mais ou menos longo para que certo trabalho, olha que interessante, os múltiplos objetivos de Deus, certo trabalho seja desenvolvido após o reencarno. Portanto, tem a ver com a missão de cada um. Não que a gente seja missionário, mas a gente tem aqui um trabalho a ser realizado, tem uma missão nesse sentido, tem uma razão de estarmos aqui, além do reencarne, que aí tem um bocado de objetivos por trás. E há que se vestir, bem devagarinho, esta nova vestimenta, e que, logicamente, vai provocar benefícios. Tudo é a misericórdia divina. Tudo é para a gente melhorar. Tudo é para a gente evoluir. E aí são propiciadas todas as condições que o reencarnante vai precisar. Eu diria, isto que é planejamento. E aí fica aqui um questionamento. Será que a gente agradece o quanto deveríamos agradecer todo esse investimento que foi feito em nós? Será que a gente agradece? A gente acaba aí caminhando com uma tendência de lamentações, sem perceber, mas só de nós estarmos aqui é um motivo de agradecimento. Não é verdade? E aí eu estou aqui me lembrando de algumas situações de espíritos que planejam um reencarne, que não, uma nova vida que não vai ser fácil, aqueles espíritos com muitos débitos. E ali é feito todo um planejamento. Nesses casos aí, vamos imaginar
aquela reencarnação, que você tem ali o livre-arbítrio de negociar e de discutir o que você quer para a próxima vida em dose homeopática. E ali, o espírito, na hora que ele está para reencarnar, ele se arrepende. E aí gera uma série de complicações para a genitora, que é a mãe, para os mentores espirituais. Então, não é fácil, não é fácil. Não vou dizer que é comum, mas tem muitos casos que ocorrem do espírito desistir naquele momento. Bom, mas cada qual é preparado segundo o seu próprio merecimento e necessidades. É meritocracia, não tem eu sou amigo do amigo, como ocorre nos países latinos, de maneira geral. Sou amigo do amigo, aí é indicado, entra no correio, entra nas empresas estatais, fica aquela... Não, irmão, ali tem que ter, no universo é tudo meritocracia. Opa! Lógico, entra a meritocracia e entra também a necessidade do camarada. Então, tudo isso é levado em conta. Agora, entrando nesse laboratório de reencarnação, torna-se necessário o espírito ir bem devagarinho, se tornando minúsculo, paulatinamente minúsculo, até se acoplar à forma física embrionária, aquela forma que ele vem como embrião no ventre da mãe. Então, é todo um preparo, você vê, olha, eu vou até usar o termo, um preparo físico. Tem um preparo psicológico, tem vários preparos, portanto, usa esse termo, Galileu Galilei usou esse termo de laboratório, mas é algo assim, é cuidado dos mínimos detalhes. E antes de reencarnar, olha que interessante, como que esse laço deste embrião com o ventre da mãe funciona como uma fonte eletromagnética, diretamente interligada à futura mãe. Tem uma fonte eletromagnética que se conecta com a mãe. E ali são transmitidas e recebidas sensações que mutuamente estarão, olha, sensações que mutuamente estarão ocorrendo entre o filho e a mãe. Aquelas sensações já foram, de alguma forma, sendo providenciadas com antecedência. E muitas vezes, durante o sono, isso muitas vezes, durante o sono, são mais aproximados os dois espíritos, mãe e filho, para que possa ser viabilizado esse futuro e um grande trabalho conjunto na Terra. O Galileu Galilei fala muito nesse grande trabalho conjunto na Terra, da mãe, o filho, os mentores, os guias. É um trabalho em conjunto. E muitas vezes a gente subestima uma virgulinha que a pessoa coloca hoje. Eu vou lembrar desse amigo. Esse amigo deu uma sugestão de perdão recentemente para um radialista aqui de Bauru, e conversando com ele, ele falou, não critica não. Você vê, olha que interessante. Não, perdoa. A misericórdia é a única forma de manter relacionado. Perdoa. O importante é que você não fez nada. E esse radialista, ele se pronunciou perdoando, eu não vou entrar em detalhes, nomes e tudo mais. Isso ganhou uma projeção fora do comum nas mídias sociais, e eu virei para esse amigo meu que deu a dica para o radialista, falou, cara, você trouxe na prática o cristianismo, porque nós somos muito teóricos, eu não aguento mais encontrar cristãos teóricos, sabedores. Eu li todas as obras de André Luiz, do Chico Impossível, né? 580 livros, aí o camarada não trabalha, não faz mais nada. Mas eu li. E o que você está fazendo, irmão? Então, olha só. Então, eu fico pensando, será que isso estava planejado? Esse amigo, ele já atuou como pastor, é um grande estudioso, já fez teologia, formado em teologia, e num bate-papo rápido, influenciou. E o exemplo de perdão dele fluiu. Você vê que entendeu? Você vai falar mais uma conversinha assim, de repente está dentro desse trabalho da espiritualidade, um preparo desse pastor encontrar num dado momento um radialista. Olha que interessante. E tudo se desenrola, de alguma forma, Galilei bate nessa tecla, como um grandioso trabalho de equipe da alta espiritualidade, que dispensa um cuidado enorme
considerando todas as variáveis, diversidades que existem. Há todo um cuidado para que o espírito reencarne sob as luzes da bondade divina, isso mediante uma concepção natural, numa mãe que transfira todo o esplendor do seu amor a uma criaturinha que vem ali, olha, dependente, esperançosa e confiante, aportando, portanto, aqui na Terra para viver novas experiências. Lógico, aqui o Galileu Galilei coloca aqui uma situação, mas cada caso é um caso, hein? Tá? Vou imaginar uma mãe aí que, descuidada, ela acaba reencarnando para entender, tá? Numa boa, hein? Ela acaba reencarnando, encontrando uma mãe no futuro, descuidada também. É a tal da lei, ação e reação. Mas tudo isso é muito bem planejado, é muito bem planejado. E olha aqui a importância, olhando aqui, a importância do amor. Olha a importância do amor. As leis da biologia, como funciona o corpo, enfim, o ser vivo, farão com que, aqui nesse caso da mãe, farão com que o peito materno da mãe jorre mais leite, produza mais leite. Olha o cuidado que é tomado pela espiritualidade. E também o espírito, isso aí, portanto, um alimento material, e o espírito recebe esse calor confortante, tanto do amor da mãe, como do fluido vital, que é o alimento espiritual. Então, recebe todas essas energias. Dá uma olhada para nós. Nós somos privilegiados, né? Estamos no interior do estado de São Paulo, um dos melhores lugares para se estar. Com certeza tivemos uma série de problemas e relações, mas dá uma olhada. Todo esse amor aí para a gente se desenvolver. Portanto, olha, é uma imensa variedade de fatores. Se a gente tem aí um computador quântico que está vindo aí, que vai controlar muitas variáveis, inteligência artificial, olha, imagine lá, se eles já planejaram a vinda de Jesus para governar a Terra, há 2,6 bilhões, já, não minto, 4,6, cada hora tem um número. A NASA que trabalha com 2,6, mas teve ali, dá para imaginar, foge das nossas compreensões. Portanto, eu vou usar um termo da informática, é um algoritmo, é um conjunto de atividades que não passa um detalhe. Não passa, é tudo muito bem planejado, desenvolvido, checado, auditado, corrigido se necessário. E é uma alegria promissora ver um espírito em retorno à luta terrena. A luta terrena está lá, hein? Portanto, é outra palavrinha, a palavra tem um poder que a gente tem que escrever. Eu estou numa luta. Você gosta de essa conversa de empresário falar, eu mato o leão por dia. Dá vontade de pegar um empresário desse, colocar na África, mata o leão, então, aí, irmão. Que comparação exagerada. Exagero. É uma linguagem exagerada. Não, faz parte. Se um problema surgiu, é que você tem ombro. A vida não permitiria um problema se você não tem ombro para carregar. Eu parei meu carro para abastecer no sábado, não teve a casa do Dr. Bezerra, e o rapaz equivocadamente colocou diesel no meu carro. Eu parei, como ele é amigo meu, comecei a conversar ali na distração, não teve culpa, enfim. E ali o gerente veio, né, falou, olha, eu peço desculpas por ter complicado a sua vida. Não, você está exagerando, você não complicou a minha vida, não. Vamos resolver. Inclusive, eu falei para ele, eu fui culpado disso, porque eu distraí ele. Eu tirei a atenção dele, ele é amigo nosso, eu converso bastante com esse rapaz, tenho uma amizade de altos papos, inclusive, sobre religião, eu gosto muito do rapaz. E eu falei, não complicou, não. O jeitão que ele chegou, eu falei, não, tem que tomar cuidado aí, né, com essas palavras. Portanto, olha que interessante, olha, é uma alegria, eu estou voltando aqui, porque tudo que estou batendo nessa tecla, tudo que está nos acontecendo, nós temos ombros sim para carregar. Nós podemos muito mais. Eu costumo dizer que tem no mínimo 30% de reserva de energia para a gente resolver os nossos problemas.
Portanto, o Galileu Galilei coloca aqui uma alegria fora de série, promissora, ver um espírito em retorno à luta terrena. O saber que ele desenvolverá um certo trabalho e que todos esses trabalhos são contributivos. Todos esses trabalhos são contributivos. Olha que interessante. E ali, olha, olha que interessante. Vou imaginar aqui. Segundo Galileu Galilei comentando, oramos para que ele o conduza harmonicamente na vida dele, sem magoar, sem prejudicar, sem ofender alguém, para que o Cristo seja a sua meta. E, olha só, que o Cristo seja a sua meta e sua bússola. Eu encontrei com um amigo meu, pastor, eu falei, e aí, o que você sugere para todos esses problemas que estão acontecendo lá no Oriente Médio? Eu sem entrar em detalhes, a gente fica chovendo muito no horário. Ele olhou para mim e falou, é simples e tudo. Cristianismo. Então, olha que interessante, a espiritualidade ora para que aquele reencarnante, aquele bebê que está chegando, nós, né, chegando, conduza harmonicamente, sem magoar ninguém, sem prejudicar ninguém, sem ofender alguém, para que o Cristo seja a sua meta, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, seja a bússola, que é o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem? Fora do caminho é desse caminho. Fora da verdade é mentira, que nós estamos vendo bastante fake news, né? Então tem que tomar cuidado. E a vida, contar de vida é morte, né? Morte no bom sentido, que a morte não existe. Então, olha, e cá entre nós, todo esse preparo, e a gente chega aqui, caímos nessa maravilha que é a vida, cheia de ilusões. A gente olha para o outro e, de repente, aparentemente, parece que o outro está melhor na vida, e, de repente, ele está numa baita de uma prova, a gente fica olhando e fala, cara, e começa a se comparar. Não, nós temos que fazer o seguinte, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu sou hoje. Com isso eu vou estar progredindo. Agora, querer ser melhor do que os outros, essa competição, dinheiro, eu quero mais, ganância, a gente vê aí gente gananciosa, uma coisa assim, perdidos, doentes. E aí, olha que interessante, uma pleiade de espíritos amigos, ora, isso é importante, hein? Por isso que é importante, a gente lembra Santo Agostinho, investe em amizade, ele dizia os 3 A's, abrigo, alimento e amigos, eu sempre repito isso, foca nos 3 A's, abrigo, alimento e amigos, que são essenciais. O restante, menos importância. E aí, olha que interessante, uma pleiade de espíritos amigos, são colegas, ora e vela intensamente para que ele seja feliz na nova etapa reencarnatória, para que ele cumpra os desígnios que foi chamado e que, ao retornar ao mundo espiritual, carregue, olha que interessante, isso é uma fala do Galileu Galilei, carregue aquele tesouro imperecível que é agradável aos olhos de Jesus. Bom, esse tesouro a gente sabe muito bem, né? Que é grandes aprendizagens, grandes curas, defeitos, e grandes liberdades. Se libertou de prisões mentais, de obsessores, de ignorância, de ingenuidade, de crenças, sabe aquela criança esponja com 5 anos que capta tudo que os pais, e a criança cresce repetindo praticamente a vida dos pais. Tudo bem, nós temos que pegar o que é positivo, mas temos que descobrir quem somos nós. Viemos aqui para ter a nossa vida, foi feito todo o planejamento. Então faz parte buscar se autoconhecer e, consequentemente, levar essas
3 moedas, usar plenamente os talentos. Portanto, aqui, vamos lá na parábola dos talentos. Multiplicar os talentos. Você vê que ali o mestre, na hora de distribuir os talentos, jogou 5 talentos para o que era mais competente. Ele não ia correr o risco de dar os 5 talentos para aquele que sabia que enterrar. E tem muita gente que fala, ai, eu queria ter mais oportunidade, mas não tem competência, faz parte, está evoluindo, calma, vamos devagar. Na próxima reencarnação você vem com mais competência. Então, a gente assiste aí competências no esporte, na arte, na profissão e tudo mais. Então tem que tomar cuidado. Tá? Eu estou aqui colocando na boa, é que a gente quer se compara e fica aí brincando nos 7 pecados capitais. Tá? E aí, olha, voltando aqui, eu trouxe aqui um contributivo, vamos ver como nós estamos de tempo, nós temos um tempinho ainda. Perguntas e respostas que não estão no livro Espiritosfera. Não está nesse livro, tá? Eu trouxe a parte. Então, vamos lá. Olha, são finalidades da reencarnação, isso nós já sabemos, nós estamos aí carecas de saber, nós espíritas. Quais são as finalidades, os propósitos? Reparação de faltas cometidas, ok? Reparar. Aí a gente trabalha humildade, aprendizagem e evolução. Ok? Eu acho que todos concordam. Mas, em resumo, aprendizagem, escolha e libertação, conforme nós comentamos, e evolução, consequentemente. Aí uma outra pergunta. Quantas vezes é possível reencarnar? O espírito pode reencarnar quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento, sem perder a sua individualidade, mudando apenas ali os progressos da personalidade. Isso porque a cada encarnação ele sofre uma influência do novo corpo, do novo ambiente, do novo ambiente, desculpa aí, físico e sociocultural, da nova família, dos amigos, dos obsessores, novos obsessores, podemos dizer assim. Novos são antigos, mas que chegaram agora. Tudo bem? E é possível, aí vem a outra perguntinha, é possível reencarnar para o passado? Não, não é possível. A reencarnação pressupõe uma evolução gradual do indivíduo em cada uma delas, reencarnações. Retomar o passado não traria benefício nenhum a pessoas, considerando a lei do progresso, nosso nível evolutivo. Como saber se essa é minha última reencarnação? Essa pergunta aqui nós temos que tomar muito cuidado. Aparece de tudo hoje nas mídias, mas, por favor, não leve isso a sério. Tem que tomar muito cuidado. Saber se é a última reencarnação. Você vai mudar de dimensão. Bom, Chico Xavier comentou que é uma minoria que muda de dimensão, em torno de 20%. Já a Unipaz, lá de Curitiba, pesquisam bastante em vários aspectos da espiritualidade, eles dizem que apenas 2% estão despertos, 98% estão dormindo. Por isso esse mundo de manipulação é explicável. É explicável. Manipulação em todos os sentidos, hein? Por favor, interpretem bem. E aqui, né, você vai dando uma olhadinha, eu estou trazendo aqui, algumas coisas têm sentido. Né? Por exemplo, um sentimento de completude, sabe? Um sentimento, uma frequência elevadíssima que está. Você olha, você tem uma compreensão, tem um pouco de sentido. A pessoa pode sentir que já experimentou de tudo, eu já tenho muita experiência. Aqui pode ter uma ilusão, mas em suma, eu não gostaria muito de entrar muito nessa área, porque qualquer comentário nesse sentido pode gerar aí uma série de preocupações. E de repente mesmo a pessoa fala, não tem mais nada para aprender, me curar e se libertar. De repente ele acha que não tem. Então é um risco muito grande não entre nessa área. Agora, eu tive um caso de um amigo de São Paulo, por sinal, um empresário bem sucedido, ajudava muitas entidades em São Paulo, uma pessoa dedicada ao trabalho e ajuda, o amor e a caridade. Ele vira para a esposa dele, interessante que ele vinha aqui em Bauru,
O sogro dele teve conexão com o hospital aqui em Bauru, uma conexão de muita caridade, enfim, uma família caridosa. Mas ele, eu não vou citar nomes, ele vinha aqui para Bauru uma pessoa muito amorosa, uma pessoa, você percebia uma determinada evolução. E ele vira para a esposa dele, eu já comentei em um dos estudos, mas convém repetir, porque tem gente nova aí, no pedaço. Ele comenta com a esposa dele e falou: olha, eu estou sentindo que eu devo partir em breve porque eles estão precisando de ajuda lá na espiritualidade. Durante a noite, em um sonho, eu me desdobrei, eles estão precisando de trabalhadores. E tudo leva a crer que vai ser eu. Ele falou, ele não deu devido moral, algumas semanas depois ele desencarnou. E pegou ela de surpresa, porque ele era muito brincalhão e ele falou sério. Olha que interessante. É um caso à parte, viu? Por favor, eu não entraria muito nessa área, não vamos perder tempo com essas ideias, conversas. Né? Na hora que chegar o nosso momento, é importante que a morte não existe e somos eternos. Mas eu estou trazendo perguntas que geralmente surgem, eu até falei até demais, não deveria, não vale a pena. E aí tem aquelas perguntas, quando reencarnamos, voltamos à mesma família? Muitas vezes, até que surgem junto aí nas mesma encarnação, pode ocorrer isso, a fim de que trabalhem, sempre o Galileu Galilei usa, trabalhem pelo seu mútuo adiantamento. Você vê que é tudo em equipe, eu não sei por que a gente individualiza demais. E ele diz ao Galileu Galilei, se uns encarnam e outros não, e por isso deixam de estar unidos pelo pensamento e o sentimento de amor. Perfeito? Então, portanto, são perguntas que normalmente surgem. Mas uma perguntinha que surge, olha, se nós estamos aqui aproximadamente em 25 bilhões de pessoas, espíritos, apenas em torno de 7 a 8 bilhões, tá, aproximado, a Índia agora já está com 1,5 bilhão, né? E a população da Índia passou da China. Então, se nós somos aí por volta de 25 bilhões de espíritos, apenas 7 a 8 encarnados, onde que estão o restante, os 18 bilhões? Bom, nós já estudamos anteriormente, eles estão em colônias aí, eu estou falando colônia, a gente fica imaginando o nosso lar. Não, são diversas colônias para receber todo tipo de espírito de maneira geral, em torno da Terra. Perfeito? E só para fechar, quais são os 3 tipos de reencarnações? A reencarnação compulsória é aquela que o espírito não tem prévia concordância daquela reencarnação. Ele não quer reencarnar porque ele sabe que vai sofrer demais. Aprontou demais da conta. A gente sabe que o Gandhi está cuidando de um irmãozinho aí lá na Lua, é o comentário, as psicografias. Né? Então, é contra a vontade dele e geralmente sem o conhecimento dele. Quando ele veio, já nasceu. E muitas vezes vem em situações diversas, em diversos, paralíticos, dependendo, vem aí cheio de problemas que fazem parte do passado, esse que resistiu. E aquele que falou, não, eu me encaro. Né? Lembra, eu estou lembrando aqui do Joãozinho, lá no Rio, lembra do Joãozinho no Rio? Que foi, eu gosto de lembrar que ele foi arrastado, sai a mãe e a criança de um centro espírita, e de repente, bom, estar no Rio já é um karma, né? É a Coríntios do Brasil, né? Coríntios, lá da Grécia, o Brasil. Já é um karma só de estar ali naquela energia. Né? Morei lá um tempo, uma energia nada boa. Mas essa senhora sai com a criança e ela estava colocando a criança lá no banquinho de trás, 2 bandidos chegam e pegam o carro para assaltar, não dá tempo dela tirar o Joãozinho, ele fica pendurado no cinto, enfim, naquele suporte, ele vai sendo arrastado. Né? E depois vem uma psicografia dele. Não dá para dizer que ele resistiu, ele foi uma reencarnação forçada. Eu acredito que não, tá? Pela psicografia dele. Foi de acordo comum. Tá? Portanto,
Então, entra como essa reencarnação compulsória. É chamada de reencarnação proposta, onde tem ali uma negociação do reencarnante com a espiritualidade maior, onde é discutido, negociado. E aí, na psicografia, ele comenta que ele foi um governador do Império Romano, no norte da África, e a diversão dele era pegar aquelas bigas, né, e arrastar os súditos naqueles pisos cheios de pedregulho. A pessoa chegava esfacelada do outro lado. Então, ele pediu uma reencarnação no Rio. Você vê que estudar exatamente tinha que ser no Rio. Dá para imaginar o planejamento espiritual, esses dois meninos aí, bandidos, né? No Rio de Janeiro, a polícia não sobe no morro já há muitos anos, desde a época ali de um governo, antes da década de 80, eu lembro daquele governador, que a filha subia, ele não queria que a polícia subia o morro. A filha subia atrás de drogas, não estou citando nomes, né? Só estou analisando. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que não vai ser fácil acertar, né? E ali você vê que foi planejado. O Joãozinho tem que nascer no Rio de Janeiro. Pá, pá. Dá para imaginar? E, num dado momento, e a mãe espírita, com uma consciência enorme, num dado momento vai ocorrer algo similar ao que ele fazia. Ele pediu essa experiência. Olha que interessante. E a reencarnação proposta é aquela que você tem o livre-arbítrio relativo, hein? O livre-arbítrio relativo do seu merecimento, das suas necessidades. O espírito ele tem ali essa liberdade. Os mentores espirituais estudam sem imposição e analisam, né, os seus débitos e méritos, conforme nós comentamos. Portanto, ele já veio, olha, eu quero nascer naquela família, é negociado. É interessantíssimo, né? Interessantíssimo. E é interessante. E tem a reencarnação livre. Essa reencarnação livre é destinada aos missionários, né? Eles que decidem, né? O Chico Xavier, eu não sei nesse momento, eu lembro que ele estava numa missão de ajuda, lógico. Mas, enfim, a próxima reencarnação do Chico não pesquisei. Mas ele tem liberdade, são missionários. Ele se tornou missionário, porque ele foi exilado de Capela, veio para cá para escrever 30 livros, escreveu mais de 580. Hoje eu encaro ele como missionário, porque é a única que veio de Capela com uma missão, porque o restante todos exilados, foi a Virgem Santíssima. Por isso, devemos orar para a Virgem Santíssima proteger a pátria do Evangelho, considerando que ela veio em missão. Enfim, eu não sei se eu viajei muito, mas vocês estão percebendo onde nós estamos querendo tocar. Reencarnação livre. É o próprio espírito que determina, que escolhe, e não fica naquele laboratório, não. Né? Lógico, ele utiliza todo um procedimento, perfeito, porque reencarnar é reencarnar, mas é de uma forma muito mais simples, podemos dizer, menos complexidades, menos estudos, e ela é livre, ele escolhe, ele fala, eu quero ajudar. O missionário vem para ajudar, portanto, nós somos muito bem amparados. E aí, apenas uma curiosidade para fechar, que é uma crendice. Né? Todo mundo fala que o gato tem 7 vidas. De onde vem isso? Bom, é uma crendice, alguém jogou isso no ar. Como que é a reencarnação dos gatos? Acreditava-se que os bichanos, os gatos, passariam pela reencarnação como gatos por 6 vezes. No entanto, quando eles morressem na 6ª vida, reencarnariam na 7ª como humanos. Mas isso é crendice. Só estou trazendo uma curiosidade, é lenda. É por isso que dizem que os gatos têm aí 7 vidas. Ok? E aí, não entrem nessa, só vou colocar para tomar cuidado. Tem um site chamado Living to 100, que é vivendo por 100 anos, né? A ideia é essa. Né? É um site, mas por favor não entre nessa, que permite calcular a sua expectativa de vida. É interessante para você melhorar o seu estilo de vida, mas ele considera o estilo de vida e os hábitos familiares. E, portanto, é uma calculadora. Considerando o teu jeitão que você toca a vida, a tua alimentação, eles checam tudo, eu nunca entrei, você vai ficar sabendo se tudo... Lógico que eles não consideram
não consideram aí o nosso passado nos cobrando, os eventos marcos, desígnios de Deus, eles não consideram uma série de coisas. É um site mais para corrigir a sua qualidade de vida. Eu não aconselho entrar para não ficar encanado, tudo bem? Apesar de que a gente falando eu não aconselho, acaba de alguma forma estimulando. Mas, por favor, não aconselho. E aí, mais uma curiosidade última. Qual é o país que nasce mais gêmeos? É uma cidade chamada Igbo Ora, na Nigéria. É a capital mundial dos gêmeos. Estima que ela tem ali cerca de 158 pares de gêmeos para cada 1.000 nascidos vivos. Nascem 1.000 crianças, nascem 158 pares. A título de comparação, tá, 158 pares por 1.000, tá? 158 gêmeos por 1.000. No continente europeu é cerca de 16 gêmeos para cada 1.000. Olha, dá para imaginar? 158 na Nigéria, nessa capital, nessa cidade, para 16 na Europa. Nos Estados Unidos é 33 para 1.000. Lá na Nigéria, repetindo, na cidade Igbo Ora, 158 gêmeos. Já pensou? E aí a última, são várias curiosidades, a internet fornece muitas informações. Qual foi o máximo de filhos que alguém já teve? Mas, por favor, está lá, fica uma interrogação, é a esposa de Fyodor Vassiliev, é um camponês russo, da Rússia, do século XVIII. Ela deu à luz acreditem se quiser, 69 filhos. Século XVIII, 69 filhos. Ela teve 27 pares de gêmeos, 4 conjuntos. Vou mostrar a foto dela aqui, olha. 4 conjuntos, está aí a Nigéria, 4 conjuntos. Voltando aqui. Ela teve 4 conjuntos de trigêmeos e 6 conjuntos de quadrigêmeos. 6 quadrigêmeos. Portanto, numa pancada, ela teve 24, praticamente, filhos. E, portanto, é o maior recorde, dizem. Então, uma foto dela bem velhinha, a família. Agora, vai lá saber, né? Existe um risco. Tudo bem? Portanto, nós paramos aqui. Tudo bem? Olha, vamos deixar essa foto maravilhosa aqui. Ok, eu estou interrompendo os slides. Vamos voltar para comentários, ideias. Está na mão de vocês. Então, Davidson, é tudo muito interessante. Tudo que você falou sobre a encarnação tem sentido, é a grande verdade, né? Só um adendo, né? As pessoas que reencarnam mais rápido é em função do plano estabelecido, né? Porque a gente sabe que, às vezes, existem desencarnes prematuros, né? Então, há necessidade de que essa pessoa, esse indivíduo, retorne mais rápido para completar aquilo que foi pré-estabelecido. Então, esses encarnes mais rápidos são em função desta necessidade, né? Ok? Sim. Eu tenho um caso, só um segundinho, eu tenho um caso de um amigo aqui de Bauru mesmo, né? Que estava ansioso pelo primeiro filho, tal, e aí por conseguinte conseguiu essa gravidez, a esposa ficou grávida, tal. Essa criança nasceu e viveu apenas um mês, né? Então eles ficaram extremamente chocados e preocupados. Eles ficaram assim pensativos demais sobre o assunto, né? E aí o que aconteceu? Depois de algum tempo, logo em seguida, não muito tempo também, este espírito que veio através dessa gravidez escreveu uma mensagem para que eles não se preocupassem,
que eles não ficassem tristes. Ele tinha ficado muito feliz de ter conseguido participar do amor e do carinho que eles tinham. E que ele tinha a necessidade de fazer este complemento de vida aqui na matéria. Apenas um mês. Então, houve, inclusive, esta psicografia, esta carta deste irmão, né, para tranquilizar os pais. Então, veja que... E aí, outra coisa que você falou bastante, né, no início, sobre a questão da gente ter o equilíbrio, né? Procurar o equilíbrio dentro da nossa caminhada, do nosso dia a dia. E muito, muito importante o exemplo que você coloca do semáforo, né? O semáforo é um autoexame diário que nós precisamos fazer para que a gente possa encontrar o equilíbrio para a nossa vida. Você colocou isso também, né? E o que nós precisamos ter? Nós sabemos que nós precisamos ter o lazer, a interação entre família, entre amigos, né? Viver um mundo social também, né? Então, é onde nós conseguimos interagir e levar o nosso amor, o nosso carinho, né? Então, acho que seria isso. Muito obrigado aí pela chance de uma palavra. Legal, Dankmar. É importante as duas palavrinhas voltando ali. Necessidade e merecimento. Então, a necessidade de complementar. Muitas vezes um vício de cigarro, de bebida, você acaba abreviando ali meses, talvez. Você vê que no mundo todo, ninguém mais... É muito raro você encontrar uma festa sem bebida. Então, a pessoa ela acaba abreviando essa reencarnação, que queira ou não queira é um suicídio lento, né? E aí ela acaba vindo para preencher também. Mas, olha, bem lembrado, viu, Dankmar? Ela vem numa próxima vida, morre com uma tenra idade, para preencher ali naquele... portanto, é necessidade e merecimento. Basicamente é isso. E são vários fatores. Legal, viu? Legal. Maravilha. Quem mais poderia... Eu confesso que eu achei interessante também a analogia sua do semáforo também, viu? Foi muito interessante. Nunca tinha pensado nisso. E especial o sinal amarelo, porque o vermelho você sabe que é o pare, né? Fica bem claro e evidente. O verde é o avance, mas o que me chamou a atenção é o amarelo, que é a fase do atenção. Aquela fase da vida que você, de repente, você reflete, será que eu avanço ou eu paro, né? Você tem que refletir sobre cada coisa, sobre cada ato, e a gente se depara com isso, assim, constantemente, numa situação dessa, né? Onde a gente para, muitas vezes faz uma oração, faz um pedido, pedindo intuição, pedindo inspiração, para que nos clareie a nossa mente, para que a gente decida. Então, isso me chamou a atenção. Uma outra parte também, eu queria agradecer ao Sr. Dagmar por esse adendo importante que ele fez lá sobre essa situação de reencarne rápido pelos desencarnes muitas vezes bruscos na vida e dessa necessidade. E também aquela situação do bebê lá, daquele reencarne que veio com poucos dias. Eu, inclusive, vivenciei uma situação dessa, eu perdi um filho. Ele desencarnou com poucos dias de vida, mas que o sofrimento para a gente na época foi muito intenso, foi muito grande. E talvez se tivesse uma palavra dessa de conforto naquela ocasião, naquela ocasião, iria nos aliviar bastante, né? Mas o tempo se encarregou disso, ainda está se encarregando, isso faz muitos anos atrás, algumas décadas, mas o tempo ainda está se encarregando ainda de limpar alguns resquícios disso, porque principalmente por parte da minha esposa, ela ficou com algumas coisas na cabeça, com sensações de culpa, sabe? E até hoje ainda se comenta nisso. Então, quando vem uma mensagem dessa acolhedora e confortadora como veio, isso de fato traz um alívio muito grande.
aos familiares, em especial aos pais. Uma outra situação também que eu achei interessante, enquanto o Davidson falava, me veio uma dúvida na minha cabeça sobre as escolhas, se de repente, dentro desse plano, desse projeto tão dimensionado como é da reencarnação, os detalhes, as particularidades, se viria com o reencarnante já o conhecimento de onde ele iria reencarnar, detalhes da sua reencarnação, a família, de repente, os pais, né? Mas você, na sequência, já trouxe essa resposta, dizendo que tem as classes, né, de reencarnação, em especial, que você destaca, merecimento e a necessidade. Então, isso já nos trouxe de uma certa forma, a resposta, porque está tudo relacionado a esses grupos, né, de missionários, de provas, talvez, de expiações, e da merecimento e do merecimento e da necessidade. Talvez, dentro desse merecimento e dentro dessa necessidade, possa existir esses detalhes de reencarnações, né? Essas particularidades, ou talvez não. Não sei se seria isso mesmo, Davidson, um entendimento mais ou menos nessa linha. Antes de vir essa questão do grupo, eu tinha dúvida sobre a reencarnação, se o reencarnante já saberia de antemão o detalhe da família com que ele iria reencarnar, Sim. Quem seriam os pais dele, os irmãos, Sim. talvez, Sim. a mãe. Com certeza. Naquele caso que ele tem ali aquela liberdade de negociar, com certeza. Por exemplo, olha, eu tenho uma inimizade que eu quero reconciliar, negociar. É possível trazer a pessoa como irmão? Existem até casos mais avançados de pessoas que não se dão bem, Zé Carlos, que a pessoa pede para vir como chipófago, um corpo só, e pede, um deles pelo menos, o outro é compulsório. Tá? É muito raro os dois falarem, eu quero, né? Perfeito? Mas geralmente um dos irmãos evoluiu. Eu falo um dos irmãos, eu vou dizer. Dois inimigos que não podem se ver, já vem ali várias reencarnações, se degradando, enfim. E aí, um deles falou, olha, eu quero porque não vai ter jeito. Nós já passamos várias reencarnações como irmão, como primo, não funcionou. Coloca a gente no mesmo físico, tudo bem? Ó, com aquelas duas cabeças, tá? Porque aí eu vou ter que ir no banheiro junto com ele, nós vamos ter que comer junto. É a única forma. E esse meu irmão não vai querer, mas aí ele entra naquele que é compulsório. Então, perfeito, existe tudo. Tudo é negociado. Por isso, existem preparações que levam anos. E eu falo, não, ali eu não tenho psicológico para isso. Olha, você não tem? Então, nós vamos colocar você junto com uma psicóloga espiritual aqui, você se prepara, tem todas essas possibilidades. E aí terminou, tratou aquilo, fez aquela terapia, e agora? Falou, eu encaro, pode mandar ver. Aí chega na hora de nascer, fala, não, eu não consigo, meu orgulho não permite. Por favor, por favor, por favor. Então, essa misericórdia, nesse caso aí, com determinado merecimento, né? Não é compulsão. Fala, não, você vai de todo jeito. Mas, em resumo é tudo muito amor de Deus nos amparando. É isso que é importante. Eu não sei se eu entendi bem, se eu respondi bem a sua pergunta. Tudo bem, Zé Carlos? Sim, com certeza, Alex. Eu acredito que todo esse projeto, os desígnios de Deus, a lei de justiça, de amor e de caridade, ele estaria no topo dentro desse planejamento, talvez, né? Sim. Porque está tudo, de uma certa forma, relacionado à questão da justiça também, né? Se a gente for analisar bem. E junto com a justiça, paralelamente, caminharia o merecimento e essa necessidade. Mas é interessante, acho que para todos os casos, para cada caso, existe um projeto específico, né? Acho que estaria mais ou menos dentro dessa linha de pensamento também. Vamos pegar aqui, nós passamos por 170 reencarnações. Nós cometemos muitos equívocos, ingenuidades, né? Então, são muitas dívidas. Eu fico imaginando, na altura que nós estamos, ao desencarnar e negociar a próxima reencarnação,
eles vão colocar, falam, olha, você está em débito com isso, com isso. Fica aí, dá uma pensada. Estou imaginando a gente poder ter liberdade de negociar, né? E ali, eu acredito, considerando essas nossas buscas, essa vida, por estudar, por querer aprender, por estarmos no Espiritismo, se esforçando, eu conheço muito bem todos que estão aqui. Então, veja bem, eu imagino que a gente possa escolher. Então, eu imagino que eles jogam lá numa tela do computador, mostra aquele filminho, eu pisando na bola em vida anterior. E aí fala, ô Davidson, nós estamos pensando aqui, você vai nascer nessa situação, portanto, vão puxar o seu tapete, exatamente, vai ser muito importante você perdoar. Perdoar. Vai ser uma situação gravíssima que qualquer um não perdoaria. Mas nós acreditamos que você tem psicológico dessa vez para abraçar essa causa. Nós já tentamos anteriormente, não deu certo, seguramos essa tarefa, escondemos, deixamos ela hibernada aqui, essa experiência, mas agora a gente sente, você está com uma bagagem aí, você estudou pra caramba o Espiritismo, os grupos de estudos. O que você acha? Vamos mandar ver? Manda ver, seja o que Deus quiser. Bom, faça bastante orações, se prepara. Então, existe ali todo um diálogo, todo um preparo. É nessa linha. A gente vê pelas reuniões de esclarecimento, irmão, fica aí. Que nem nós recebemos recentemente, uma reunião segunda-feira, um psicodramatista, não, era uma pessoa especializada em psicodrama, ela falou, mas o que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém que conheça psicodrama? Eu falei, tem um centro de estudo, você vai poder evoluir. Era uma psicóloga, um psicólogo, desculpa, era um psicólogo. E ali convencemos que tinha um centro de estudo, tem de tudo. Se aqui é uma cópia piorada do plano espiritual, onde nós estamos aqui, se aqui tem centros de psicologia, de psiquiatria, estou pegando esse exemplo, tem orquestras, tem música, tem arte, a arte está incipiente, não se compara com a quinta dimensão. A quinta dimensão aí é algo, é uma arte evoluidíssima, né? Não, pegar um funk carioca não é arte para mim, na boa, hein? Por favor. Eu não chamo isso de arte, algumas músicas que rolam, pelo amor, isso não é música, não é arte. Mas, enfim, tem de tudo. Então, esta preparação, eu imagino que é de extrema excelência. Se a gente tem aqui hoje no planeta Terra determinadas empresas que dão atendimento, hospitais que têm aí um processo fora do comum, como é aí para os ricos, o Sírio-Libanês, eu não vejo ninguém falando lá na Sara Kubitschek de Brasília, mas são hospitais que têm um procedimento. Esse laboratório é algo que foge dos... Já nas primeiras reencarnações aqui no planeta Terra, a hora que nós nos tornamos ali hominal, né, podemos dizer assim, esse laboratório já estava montado. Então, é perfeito a coisa, a escolha foge das nossas compreensões. Ao sair daqui, a gente vai relembrar, né? Eu digo, ao desencarnar ou ao dormir, se desdobrar, não sei se a gente tem condições de acessar, mas tem todo um cuidado de excelência. É um laboratório com protocolo. Você viu que Galileu Galilei diz que tem equipes e mais equipes supervisionando. Supervisionando. Então, não é para amador, não. É que nós somos acostumados com as organizações aqui no Brasil, no mundo, deixam muito a desejar. É um atendimento, né? Eu vi um vídeo recentemente de um médico dando uma dura nas moças que atendem, que elas geralmente não são bem educadas junto às pessoas que chegam fragilizadas no hospital, numa clínica. E ele dando uma dor, falando, vocês não poderiam ter feito isso. Recentemente, então, é um outro papo, foge das nossas compreensões. Foge, eu não tenho noção. É muita inteligência, e já há muito tempo, muita evolução. Se nós estamos falando aqui no computador quântico, se chegou essa inspiração ao cientista, não estamos ainda no moral para receber, por exemplo, um conhecimento mais amplo da energia plasmática. Nós não temos, a gente ouve, tem algumas experiências,
mas como nós hoje conhecemos a energia nuclear. A energia plasmática, lidar com plasma é muito cedo ainda. Temos que evoluir muito. Dá uma olhada aí nisso, que foi essa pandemia, a ONU. A ONU não é eleita, é indicado, é amigo do amigo, então nós estamos num estágio ainda que é só dar uma olhada nos jornais, nas mídias, né? Então nós temos que evoluir muito. Por isso que não é fácil querer entender esses laboratórios. A preparação é show, eu não tenho dúvida. Nós que bagunçamos aqui. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ô, Zé Carlos, não sei se nós estamos aprendendo também, viu? Sim, com certeza. Foi um belo esclarecimento. Obrigado. Estamos aprendendo. Existem muitas escolas, universidades, e se a gente prestar atenção e se pedir, independente aqui do estudo, viu, Dianei? Se você pedir, falar, olha, eu quero estudar antes de dormir, eu quero trabalhar na espiritualidade, quero ajudar a pátria do Evangelho, quero ajudar enfim, eu quero trabalhar, não quero ficar aí na ociosidade. Faz uma prece bem elaborada, bem sentida, né? E pede. E até para estudar, eu quero estudar, que é uma reciclagem, eu estou levando para essa área. Com certeza, muitas universidades. E estão, por exemplo, esse estudo ele é bem simples, nós estamos todos aqui aprendendo, mas eles trazem muitos espíritos para acompanhar esse estudo, geralmente. Uma vez nós estávamos no Paiva, aqui na instituição do Paiva, em 4 médiuns, e um deles, com vidência, falou, olha, nós estamos numa mesa aqui simples, 4 médiuns, estudando e esclarecendo, eram 4 médiuns mesmo, tá? De incorporação só tinha uma pessoa, eu era intuitivo, esse tinha uma vidência, enfim, eram 4 médiuns. E ele falou, olha, nós estamos com essa mesa no centro de um ginásio de esportes. Eu falei, como assim? Tem aqui de 5 a 10 mil pessoas assistindo a nossa reunião. Isso é uma reciclagem, é um treinamento. Então, tudo é aprendizagem, cura e libertação no estágio que nós estamos. Tudo. E escolas que funcionam, hein? Muito bem direcionada, bem no estilo do Pestalozzi. Eu falo Pestalozzi que preparou Allan Kardec. Allan Kardec precisou ser treinado. Ele foi Platão, ele foi lá na Tchecoslováquia, o sacerdote eu já ia levar para o Jean Carlos, não. Me ajuda a relembrar, o nome, bom, ele foi um sacerdote, primeiro nome Jean, está faltando o segundo nome do Allan Kardec, possivelmente o Chico Xavier, mas foi Platão, ele teve que passar aqui pelo Pestalozzi na Suíça para adquirir esse senso de investigação por completo, ele já era um investigador. E tem aí, enfim, ele passou por... Você imagina, um espírito preparadíssimo, foi treinado aqui antes de escrever as obras. Então, tudo é estudo, tudo é educação. Nós temos que investir. Por isso que as secretarias de educação, o Ministério da Educação, são combatidas pela ausência do bem. Por isso que tem que tomar cuidado. Coloca ateu lá, não sabe nem como proteger o ambiente. E geralmente são ateus que assumem isso no mundo todo, não? Uma boa parte. A ausência do bem ataca nos sistemas de educação no mundo todo, viu, Dianei? Eu estou extrapolando a sua pergunta. Então, por isso que nós temos que orar para os ministérios de educação, porque geralmente os ministros, aqui no Brasil, uma boa parte são ateus. Eu estou trazendo uma realidade, não estou julgando ninguém, mas é uma opção. A gente sabe que os ateus foram, uma boa parte, torturados pelos inquisitores, então vem como ateus nessa vida, uma boa parte. Foram torturados pela Inquisição por motivos diversos, né? Então não pode nem falar em igreja, o cara já tem, né? Então, o camarada já vem ateu desde pequenininho, né? E é uma experiência, né? É uma experiência. Eu acabei viajando um pouquinho aí, já estamos em cima do horário. Mas, por favor, está dentro, Dianei, tá? Invista em aprendizagem, invista em educação, em estudo e praticar. O mais importante é que nós vamos ser cobrados pelas nossas obras.
pelo que nós realizamos. Esse é o mais importante. Não adianta estudar uma enciclopédia, mas não faz nada, bichinho, mas nada, oh, meu Deus. Não aguento o cristão teórico, versículo tal, capítulo tal, meu Deus. E aí, irmão, o que você fez? Não faz não. Acha que só é no culto, ouvir, ou só na missa. Não estou generalizando, tem. Então, nós precisamos hoje, o planeta precisa de cristãos na prática. Lógico, uma oração é uma prática, para nós mudarmos a energia do planeta, que ela não está boa. João, o nosso apóstolo João, previu isso em Apocalipse. Então, o mal está mostrando toda a cara, só não enxerga quem é do mal mesmo, aí acha que é normal, né? Mas o mal está mostrando toda a cara e o bem também. O bem vai ter que ser mais ousado agora, mais corajoso. Né? Mas está tudo muito claro, e vai ficar muito claro, muito transparente, muitos extremos. Nós já vimos um extremos agora aí, recentemente em Israel. Portanto, vai ter extremos da ausência do bem e extremos do bem. Aí o extremo do bem depende da gente. Fazer muito bem, né? Bem, fazer muito bem. Podemos fechar? Já estamos estourando no horário. Tem 1 minutinho. Eu agradeço a confiança e o convite. Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer por mais essa oportunidade, esse encontro de aprendizado, de trabalho, e, acima de tudo, destacar a importância desse tema tão importante que se fala da reencarnação, do semáforo da vida, dos cuidados que devemos ter, em especial naquela fase da atenção, aquela fase que muitas vezes nós não sabemos se avançamos ou se recuamos ou se paramos. Então vamos refletir sobre cada palavra, sobre cada troca de experiência dessa noite e trazer para as nossas vidas esses aprendizados, essas experiências, como o Davidson sempre nos alerta, sobre a nossa ação. Como é que estamos agindo diante de todos esses aprendizados? E diante de tudo isso, me veio uma mensagem que diz que o serviço extra será a nossa mais alta realização. Vamos pensar sobre tudo isso e a cada passo que dermos, vamos analisar se aquele servicinho extra, aquele minuto extra, aquele trabalhador da última hora, se está dentro de nós. Vamos pensar que em cada momento, em cada passo, existe uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução. Por isso agradecemos a Ti, Jesus, a Sua companhia em nosso meio e rogamos a todo instante, a todo momento, a Sua presença em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e obrigado pela companhia de todos. E tenham um extraordinário mês.